Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar boas-vindas a todos os presentes nesta audiência. Destaco e agradeço ainda a presença das seguintes autoridades: Dr. Estevão D'Agostini, DEREC, Dr. Carlos Henrique Búrigo Rosso, Dr. David Freitas, Doutora Fernanda Sônego, Dr. Morgana Francisco Machado Guzatti, professora mestra, Dr. Davis Rogério Lúcio, Dr. Fabiano Azambuja. E também gostaria de agradecer a presença, meu colega vereador José Paulo Ferrarese, e também do assessor Toninho da Saúde. Conforme o requerimento número 493 de 2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, proposição que deu origem ao edital de audiência pública número 08 de 2019, a Câmara Municipal de Criciúma realiza nesta noite audiência pública com o objetivo de discutir sobre a prevenção do câncer bucal e estimular junto aos gestores e à população ações preventivas, campanhas educativas, debater políticas públicas, apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil, dentre outras. Relembro que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Facebook do Legislativo, facebook.com Câmara Criciúma. O vídeo, em substituição da ata escrita, estará disponível nas redes sociais da Câmara Municipal de Criciúma, não sendo permitida em nenhuma hipótese a interrupção da transmissão. Já a suspensão dos trabalhos só será permitida em caso de necessidade de preservação da ordem. Para dar início a esta audiência, convido para compor a mesa Dr. Fabiano Azambuja, profissional da rede privada e professor do curso de odontologia da Unesc. Dr. Davis Rogério Lúcio, profissional da rede municipal de saúde. Professora mestra Morgana Francisco Machado Guzatti, coordenadora do curso de odontologia da Unesc. Dr. David Freitas, coordenador de saúde bucal do município de Criciúma. Dr. Carlos Henrique Búrigo Rosso, delegado do Conselho Regional de Odontologia de Criciúma. Dr. Estevão D'Agostini DEREC, presidente da Associação Brasileira de Odontologia, ABO, Regional, Criciúma. Informo que o proponente desta audiência pública, o vereador pastor Jair Alexandre, não se faz presente em razão de viagem a Brasília, onde representa a Câmara Municipal de Criciúma em audiências, no Ministério da Saúde, acerca do reajuste da tabela SUS, e na Secretaria Regional de Políticas Públicas sobre Drogas, SENAD, unidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre a atividade das comunidades terapêuticas. Dando prosseguimento à presente audiência, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, os 50 minutos seguintes ficarão disponíveis para a manifestação do público e pedimos àqueles que desejarem usar a palavra, formulando perguntas, sugestões e críticas, que procurem os funcionários da Câmara Municipal para realizar a inscrição.
informando o nome completo e, quando for o caso, a entidade a qual está representando. No momento oportuno, os inscritos serão chamados ao púlpito. Cada inscrito terá o tempo máximo de 2 minutos para se manifestar, deixando claro que, enquanto ocorre o debate da mesa, aqueles que desejarem usar a palavra já podem fazer a sua inscrição. Nos 15 minutos restantes, faremos os encaminhamentos. Iniciamos a discussão da mesa, que tem 40 minutos para as explanações. Então, eu vou passar a palavra aqui, primeiramente, para o Dr. Davis Rogério. Obrigado. Gostaria de agradecer o convite, primeiramente, para estar aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É uma oportunidade um pouco diferente. A gente não está normalmente habituado a estar falando em público, né, a respeito do que a gente faz quase todo dia. Mas, enfim, é uma excelente oportunidade. Eu fico muito grato. Enquanto cirurgião bucomaxilo do município de Criciúma e prestando atendimento para o município de Criciúma e para os municípios de Treviso, Siderópolis, Nova Veneza. Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, Criciúma. Isso. O que a gente pode enfatizar ao se falar em câncer, na minha especialidade, especificamente em câncer bucal. Algumas coisas saltam aos olhos, né? E eu ainda hoje estava discutindo, em contato com o Dr. David, que é o nosso coordenador de saúde bucal, a respeito do aumento, e nós estávamos até impressionados com o aumento da prevalência dos casos de câncer bucal nos últimos 2 anos. E, discutindo sobre isso e pensando sobre isso, eu já até posso adiantar para vocês que, por exemplo, no ano de 2019, até agora, a média mensal de diagnósticos, uma média de 3 diagnósticos mensais de câncer bucal, de carcinoma espinocelular, principalmente. Mas, enfim, eu fiquei encasquetado, fiquei maquinando aquilo na minha cabeça e, enfim, eu cheguei a uma conclusão. Não tinha conversado com isso com o Dr. Davis depois. Pelo fato de estar num serviço e receber todos esses pacientes das unidades de saúde básica e da forma como o nosso serviço foi estruturado, ficou um pouco claro para mim, depois de me acalmar e pensar melhor, que seria natural que o número fosse alto, porque todos esses pacientes são drenados para um único serviço, para um diagnóstico. Mas, enfim, realmente chama atenção o número de casos. Ainda assim, considera-se uma doença rara na população em geral. No nosso caso, no caso da cirurgia bucomaxilofacial, especificamente o câncer de boca, eu não quero estar enganado, não quero estar colocando um dado aqui que já pode ter mudado. Se eu não me engano, o doutor Fabiano pode até complementar. É o sétimo tipo de câncer em prevalência na população brasileira. Eu acho que é isso. Esse dado não sei se mudou. Basicamente, em relação ao câncer bucal, um vínculo quase direto com o tabagismo, e esse vínculo se acentua quando se associa ainda o álcool, então fumo e álcool, incidência maior de câncer bucal. Outra coisa que se nota muito claramente,
existe uma diferenciação por gênero, não é uma diferenciação que a gente pode dizer aqui, a prevalência maior entre homens, né? Os homens normalmente chegam para um diagnóstico já com uma idade maior, com uma doença mais severa, né? Um quadro de doença mais severo. Isso não é, eu creio que não seja uma especificidade do câncer. O fato é que as mulheres se cuidam mais. As mulheres se cuidam mais. Os homens, nós costumamos dizer que são mais tigrões. Isso não é nada. Não vou no médico. Não precisa, deixa assim, vai melhorar. E o que acontece? Chega um determinado momento em que não tem mais para onde correr. Aquela lesão está na boca, não some, aumenta, não doía, agora dói. Conseguia me alimentar, não consigo mais. Conseguia falar normalmente, não consigo mais. Não consigo mais trabalhar normalmente. Então agora eu vou procurar auxílio. Então, especificamente no meu caso, no município de Sara, o doutor Fabiano pode falar melhor na referência de Sara, da qual ele faz parte. Mas aqui, no meu caso, os pacientes vêm direto da unidade básica de saúde. Então, na verdade, quem faz o diagnóstico não sou eu. Eu estou lá para fazer, para constatar, para determinar esse paciente. Eu vou precisar de um exame específico, eu vou realizar uma biópsia, eu vou mandar para um laboratório de patologia para fazer um exame. Mas quem faz o diagnóstico, na verdade, é o profissional da unidade básica de saúde, que viu alguma coisa diferente, mesmo não sabendo o que é, e encaminhou esse paciente através do fluxo, hoje, CISREG, né? Encaminhou esse paciente para o profissional que está um nível acima e que é responsável por encaminhar esse diagnóstico. Mas, então, o que eu gostaria realmente de dizer com isso? Em termos de prevenção, se a gente vai falar em prevenção, é muito mais importante a gente estar falando de atenção básica do que estar falando em saúde na ponta, do que estar falando em atendimento altamente especializado. Esse atendimento altamente especializado, lógico, ele é necessário, é importante, mas aqueles profissionais da atenção básica que veem os pacientes todo dia, que veem uma quantidade enorme de pacientes, é que conseguem filtrar, e eles é que fazem o diagnóstico, na verdade. Se esse paciente teve o seu diagnóstico confirmado, teve a sua vida, e muitas vezes isso acontece, teve a sua vida salva, foi pelo dentista da unidade de saúde. Então, ele viu alguma coisa que ele não achou anormal, achou diferente mesmo. Ele pode ter desconfiado, mas ele não pode confirmar, ele até não faz ideia, mas ele sabe que aquilo ali não é normal. E, ao preencher aquele encaminhamento solicitando uma consulta mais específica e uma análise de um profissional mais especializado, ele está colocando em ação uma cadeia que vai levar esse paciente para um atendimento específico, necessário. E isso pode determinar uma consulta com o bucomaxilo, um procedimento para fazer um diagnóstico mais apurado, vai envolver o NACOM, vai envolver os oncologistas do NACOM, vai envolver a cirurgia de cabeça e pescoço, vai envolver a radiologia, a quimioterapia, e a vida desse paciente vai ser salva. Essa é a nossa função, é isso que a gente faz, isso que a gente gosta de fazer, isso que a gente faz todo dia,
vem se preparando uma vida inteira para fazer isso, continuamente. Às vezes, não da forma que a gente gostaria de fazer, mas lançando mão de todo o recurso que a gente tem, enchendo o saco de alguém, ligando para alguém que precisa, que tem a possibilidade de oferecer uma outra opinião ou alguma ajuda para o caso, para poder solucionar da melhor forma possível. Basicamente, é isso que nós fazemos. Eu faço aqui em Criciúma, o doutor Fabiano faz isso em Sara, provavelmente com muito mais propriedade do que eu. Mas é isso que a gente faz. E fazendo isso, a gente entra em contato diariamente com sem fim de profissionais que às vezes a gente não lembra, mas que estão lá também em determinados lugares fazendo um serviço importante, prestando auxílio, se disponibilizando, auxiliar, às vezes sem qualquer interesse, sem qualquer benefício financeiro de qualquer outro tipo. Fazendo seu trabalho, ajudando, uma cortesia para um colega, uma ajuda para um paciente, e a vida de uma pessoa pode ser salva, a estrutura de uma família pode ser mantida. Basicamente, é isso. Existe o nosso serviço, o Dr. David depois eu acho que vai especificar melhor, o nosso serviço vem sendo estruturado há alguns anos, vem sendo melhorado, vem sendo posto à prova. Nós estamos já há alguns anos criando fluxos, aprimorando os nossos fluxos, capacitando profissionais para tornar esse serviço melhor, mais rápido, mais efetivo. Se eu puder ser de alguma ajuda, eu estou todos os dias pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, lá no Céu da Próspera, fazendo bucomaxilo, patologia bucal, e precisando é só ligar, tá? Só procurar e dar um grito, chamar o Davis e pronto. É isso aí. Obrigado por todos. Gostaria de chamar a doutora Fernanda Sônego para fazer parte da mesa também. E agora também passo a palavra para o doutor David Freitas, coordenador de saúde bucal do município de Criciúma. Bom, boa noite. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, em nome da vereadora Giovana, também cumprimentar todos os presentes e dizer que esse momento é muito importante, né, para nós, enquanto gestão municipal, para discutir justamente esses métodos de prevenção, uma vez que a gente, junto com a equipe do CEL, né, já tivemos esse diagnóstico de que os diagnósticos de câncer bucal hoje no município estão muito tardios, né? Então, por isso, o grande número aí de pacientes. Para a gente ter uma ideia, em 2018, por exemplo, a gente teve em torno de 70 biópsias realizadas no CEL, ou seja, 70 pacientes que estavam com alguma suspeita da lesão, né? Desses 70, 20 foi diagnosticado com câncer bucal em 2018. 2 destes chegaram a óbito. Agora, do ano de 2019 até o presente momento, a gente tem em torno de 100 biópsias. Então, já aumentou o número de biópsias de suspeita de lesão, né, em 2019. Dessas 100 biópsias que foram realizadas até o presente momento, em torno de 30 a 40 pacientes foi diagnosticado com algum tipo de câncer bucal. E até o presente momento, a gente teve 5 óbitos em 2019. Então, é um número assim, bem preocupante, né, considerando a nossa população. Então, aí, por isso, essa audiência pública para justamente tentar ver algum método que, enquanto gestão, podemos aplicar, né, seja junto com a iniciativa privada, seja junto com a própria universidade, para a gente trazer uma qualidade de vida para os nossos pacientes e, principalmente, diagnosticar isso o mais precoce possível, né, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida mesmo depois do diagnóstico
e que ele possa também ter aí uma sobrevida um pouco maior após o tratamento e o diagnóstico e tratamento, né? O município hoje, na nossa rede, né, como que funciona a rede municipal com relação à lesão de câncer, né? Geralmente não, sempre o paciente procura a unidade de saúde, né, porta de entrada SUS. Lá na unidade de saúde, então, ele faz toda a avaliação com o dentista da atenção básica, o dentista faz toda a orientação, tudo que tem que ser feito enquanto atenção básica. Vendo essa suspeita de lesão, encaminha, então, lá para o CEL, que daí é com o Dr. Davis, que daí lá ele vai solicitar a biópsia, fazer todos os exames necessários, dar o diagnóstico para o paciente, fazer os encaminhamentos necessários para que o paciente possa buscar o tratamento, etc., né? Nesse meio tempo do diagnóstico da lesão, agora a gente também adquiriu 4 aparelhos de laser terapia, né? Então, lá no CEL também, ali com o Davis, ele faz toda a manutenção da cavidade bucal do paciente, mesmo antes de ir para o próprio Unacom, né, para fazer a parte de rádio, de químio. Então, ele faz toda a parte de manutenção da cavidade bucal do paciente. Durante o tratamento também e após o tratamento também é feito esse cuidado, né? Justamente pensando sempre na qualidade de vida do paciente. E a gente sabe que o laser ele ajuda muito com relação a isso, né? Principalmente nas manifestações orais que vai acontecer com o paciente no decorrer do tratamento, da químio e da rádio. Então, o laser ele vai ajudar muito o paciente nesse sentido. Então, essa compra desses aparelhos ajudou muito os nossos pacientes. Assim que, no início do ano, a gente teve um caso de uma unidade aqui próximo, e esse paciente ele começou a fez o diagnóstico, começou a fazer todo o tratamento, e no decorrer do tratamento ele justamente teve aqui na Secretaria de Saúde, a família, né? Dizendo que o paciente ele não conseguia se alimentar, não conseguia falar, estava com N dificuldades. Então, da onde surgiu a ideia de adquirir esses equipamentos, né? Esse equipamento de laser justamente para ajudar um pouco o paciente nesse sentido, né? Para que ele possa ter essa qualidade de vida um pouco melhor. Então, fora também toda a parte de prevenção, né? Semana anterior, a primeira semana ali de novembro, todas as nossas unidades fizeram no seu local da sua unidade, seja na própria recepção da unidade, seja nos grupos de idosos, seja no grupo de fumantes, aliás, né? Então, fizeram toda a parte de prevenção, né, de orientação, principalmente com autoexame bucal, que acho que isso é uma coisa que a gente tem que difundir e levar um pouco melhor para a população, que a população não sabe desse autoexame, não sabe, né, que ele pode ir na frente do espelho e olhar a cavidade bucal, ver se tem alguma alteração e procurar o dentista. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito também. Então, nessa semana específica, os dentistas fizeram todo esse levantamento e essa orientação para a população, né? E que também já tivemos alguns resultados até de pacientes fazendo ouvidorias, elogiando o dentista, porque teve essa orientação que nunca teve, né? E que pôde levar para o dentista na unidade uma manifestação que surgiu na boca dele, que fazia ali 10 dias que persistia. Então, provavelmente vai aparecer lá para o Davis algum caso ainda essa semana, né? Mas isso, então, para ver a real importância da parte de prevenção, né? A gente a saúde, temos que focar na prevenção, em primeiro lugar, né? Não podemos olhar só a parte curativa, mas a parte de prevenção principalmente. Então, hoje a rede ela é organizada nesta forma, né? Enquanto esse diagnóstico de câncer bucal, mas essa audiência é justamente para a gente conseguir ouvir e ver o que a gente pode melhorar, né? Desde da junção com a universidade, desde a junção com a parte privada e com os órgãos também competentes, né? CIO, BO e etc. Certo? Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou seguir a ordem que está aqui. Se vocês quiserem se manifestar em outra ordem, aqui está próxima a professora mestra Morgana, doutor Fabiano, pode ser? Pode seguir essa ordem aqui? Então, vamos ouvir então a professora. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer poder estar hoje aqui, podendo discutir um assunto tão relevante e tão importante para a nossa área, né? Gostaria de agradecer ao David por ter lembrado da gente. Eu fico muito orgulhosa de ti, David, a nossa cria, né? Fruto da nossa Unesc, e está aqui hoje
com essa ideia, enfim, com essa força toda, atuando junto à comunidade e se unindo à nossa Unesc, de alguma forma. Eu acredito que esse tema, principalmente nesse mês de novembro, que nacionalmente é um mês voltado para a prevenção ao câncer de boca, é um dia muito especial para a gente poder comentar isso e está muito apropriado, né? O que eu penso, e estudando a respeito dos dados que a gente tem a respeito do câncer de boca hoje, é que, estatisticamente, é relevante no âmbito nacional, acometendo, como o colega falou, principalmente homens, tabagistas e etilistas. Então, a associação do fumo com o álcool aumenta muito a taxa de acometimento do câncer, né, de boca. Então, pensando nisso, e também com outros fatores de risco, como, por exemplo, infecções pelo HPV, que, mesmo com a vacina, nessas situações, não é adequado no sentido de prevenção, né, além da má higienização oral e também da exposição excessiva ao sol que nós temos aqui na nossa região, né, principalmente pelo perfil étnico que a gente compõe. Então, estatisticamente, a gente sabe que no Brasil o câncer de boca ele acomete mais a nossa região, a região sul e a região sudeste. Então, pensando nisso, eu acredito na necessidade da discussão de medidas preventivas, né, que possam ser apropriadas para evitar com que isso ocorra. Eu penso assim, eu acredito que o autoexame é algo interessante, mas talvez lançar mão de diagnósticos preventivos seja o mais adequado, no sentido de capacitar adequadamente os profissionais da atenção básica para que façam o diagnóstico corretamente, e daí, nesse sentido, o paciente fique bem orientado e, com um exame inicial, às vezes de início precoce, o tratamento fica muito mais facilitado, né? Também penso que, lançando campanhas preventivas, sabendo o grupo de risco, que são os tabagistas e os etilistas, para evitar esses hábitos nocivos e, assim, diminuindo também os fatores de risco que a gente sabe que ocorrem, né? Podendo também, hoje, uma vez diagnosticado o paciente, ser direcionado adequadamente para os hospitais especializados. Eu acredito que isso é essencial, até porque a gente sabe o câncer de boca e o tratamento dele interfere em muito mais coisas, né? Não só no foco da lesão. Existem muitas coisas que caminham junto ao tratamento. Então, um hospital, um profissional adequado e todo esse conforto que vocês estão tentando procurar passar ao paciente é o mais interessante. E também acredito que é muito importante a intercolaboração entre a região, né, para que todo mundo seja beneficiado com as ações enfim, que possam ser promovidas. Eu estava lendo, né, um médico que fala assim, Elísio Rodrigues, que diz que lançar a mão da prevenção e investir na prevenção é a melhor forma de se evitar gastos com correção. Então, eu acredito que talvez esse seja o melhor caminho. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Dr. Fabiano Azambuja, profissional da rede privada e professor do curso de odontologia da Unesp. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Dr. David para estar aqui. Agradecer também o carinho do Dr. Davis também aqui, é recíproco, né? Eu acredito que ações como essa, David, são fundamentais para que tudo isso que já foi falado aqui, como prevenção, né, possa surtir efeito. Bom, eu costumo falar para os alunos que, para eles terem a consciência, assim, que o cirurgião dentista, uma das poucas oportunidades que o cirurgião dentista tem a oportunidade de salvar vidas, né, seria no diagnóstico precoce de um câncer de boca.
Porque o diagnóstico precoce, como a gente já conversou aqui, já foi falado, infelizmente, cerca de, também posso estar errando em número exato em estatística, mas cerca de quase 70%, de 60% a 70% dos cânceres de boca chegam no diagnóstico tardio, em estágio 3 e 4. Então, isso daí é uma falha da gente, de todos nós, como profissional, como isso aqui está sendo feito, é uma oportunidade de melhorar a gestão pública, a gestão de saúde. Então, como métodos preventivos, eu estava até conversando lá fora, que seria interessante um treinamento mais específico com os agentes comunitários também. Por quê? Porque eles conhecem a realidade de cada casa, de cada bairro. Eles conhecem que casa que tem pessoas com todos aqueles fatores de risco, acima de 50 anos, etilistas, tabagistas, eles conhecem, né? Então, o diagnóstico precoce seria também esse agente comunitário ir lá naquela casa, pensar aquele cidadão, olha, você tem que procurar o dentista da tua unidade. Né? Você tem que sair daqui e ir lá para a tua unidade de saúde, para o teu dentista te avaliar. Procurar manchas brancas, manchas avermelhadas, alterações de cor, de volume. Então, para não chegar num estágio, né, que seja incurável. Para não chegar a um estágio que seja mais difícil o tratamento, mais custo de saúde e, claro, possibilidade de reverter toda aquela situação dramática que chega um paciente, né, em estágio 3, 4. Né? E também, já comentando aqui o que o Dr. David falou também, os pacientes, é extremamente importante, parabéns pelo município, pela aquisição de aparelhos de laser, parabéns para o trabalho do Dr. David também, que na unidade, no CEL, né, vem realizado, que a gente sabe também que pacientes que vão ser submetidos a tratamento quimioterápico e radioterápico, eles precisam de uma adequação bucal com extrema urgência. Isso aí também é uma coisa que eu até estava comentando com a nossa colega, a doutora Luciana Manente, também, que é coordenadora da odontologia de Sara, de também fazer uma criação de um ambulatório para atendimento de pacientes que estão sob tratamento oncológico. Né? Que, claro, o David fazendo laser terapia, né? Mas isso aí pode ser outro cirurgião dentista fazer, vamos deixar o trabalho de buco para o cirurgião, para o Davis ele fazer. Mais gente pode ser capacitada para poder ter a consciência de todas as alterações de mucosa que pode acontecer ao longo de um tratamento, das infecções que podem acontecer, candidíase, mucosites, todas aquelas complicações durante o tratamento e mesmo depois, né? Que essa manutenção tem que ser constante. Então, são não é dicas, né, mas sugestões para o município, seja aqui, seja em Sara, seja qualquer outro, também poder minimizar o dano desse paciente que é diagnosticado com câncer. Então, eu acho que a principal dica preventiva seria capacitação dos agentes comunitários, né, para não deixar chegar aquela lesão de um nível tão grande que, desculpa com todo o respeito, naquela lesão de câncer que qualquer padeiro diagnostica. Não é. Chegou naquele nível de lesão, qualquer um diagnostica. Não podemos deixar chegar naquele estágio, para a gente poder ter chance de cura. Desculpa pelas palavras assim, né, mas acho que fiquei claro. Obrigado, boa noite. Dr. Carlos Henrique. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade que a Câmara Municipal de Criciúma está proporcionando a nós todos estarmos aqui discutindo um assunto de tanta relevância, né? Eu estou delegado do CRO e representando o CRO. Eu acredito que existem 3 níveis para nós trabalharmos esse assunto. Eu acho que educação em saúde,
diagnóstico e tratamento. Já foram colocadas várias formas de conduzir isso. Eu acredito que o CRO já instituiu algumas campanhas e parcerias com instituições e que vem ao encontro de algumas falas, né? Os encontros científicos promovidos em parceria com a Unesc, com a ABO. Então, acho que são extremamente importantes para a gente capacitar e educar os profissionais da área da saúde, seja eles agente comunitário de saúde, o pessoal auxiliar da odontologia, até mesmo o cirurgião dentista. O diagnóstico seria mais a nível de dentista, bucomaxilo, né? E a organização da rede, que eu acredito que Criciúma está bem organizado e conta com profissionais capacitados para fazer isso. O que eu acho que o CRO pode ser parceiro e sempre foi, pode se colocar à disposição, nessa capacitação de todos os níveis da área da saúde, em parceria com a Unesc ou com a ABO, de trazermos profissionais em outras oportunidades, inclusive na Semana de Saúde Bucal, que é sempre em outubro, e combinarmos aí a nível de ANREC, o Estado, né, e os municípios, de trazer as instituições ligadas à odontologia, CRO, ABO, Unesc, as prefeituras, no intuito de fazer encontros regionais, envolvendo todos os municípios da ANREC, onde nós vamos estar capacitando vários colegas e auxiliares, no intuito de focar esse olhar no diagnóstico precoce, né? Que quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais fácil vai ser de tratar. Então, eu me coloco à disposição enquanto delegado. Gostaria de dizer para vocês que eu sou profissional da saúde, trabalho há 25 anos em Cocal do Sul. A Semana de Saúde Bucal, lá em Cocal, sempre feito na semana o bingo da terceira idade, com grupos de idosos, né? Uma faixa etária que está sempre ligada a câncer, né? Então, são ideias que, em parceria, acho que o Estado, um tempo atrás, sempre fez encontros regionais de experiências e acho que a gente tem muito a crescer conjunto, né? Então, acho que uma ideia é essa, né? Unir todos os esforços para que, em conjunto, a gente possa trabalhar e cada vez mais diminuir esses índices, né? Pensando sempre na saúde. Sempre me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Doutor Estevão D'Agostini, DEREC, pode fazer uso da palavra. Boa noite a todas as autoridades da mesa. Muito obrigado pelo convite da Prefeitura, da Câmara Municipal, de poder debater esse assunto de extrema relevância para todos nós, né? E, bom, um pouco diferente aqui das outras autoridades que estão aqui na mesa, fora o CRO, a gente, como associação também, a ABO, é diferente, pois não tem a atuação direta com o paciente, né? Então, como sociedade organizada, né, a ABO já é uma associação nacional, tem a regional aqui com os principais vieses de confraternização entre os associados e atividades científicas, né? Então, nesse segundo viés, eu acho que a gente também tem essa possibilidade de auxiliar, a ajudar, a promover, principalmente o sentido de prevenção, né? E orientar os colegas de toda a região, justamente para poder fazer um diagnóstico mais cedo e assertivo, né? Levando em consideração que a prevenção é sempre o caminho mais barato, eficaz e menos dispendioso de todo o nível de saúde do indivíduo, né? Então, a ABO se coloca inteiramente à disposição, promovendo esses encontros sempre. A gente tem todo mês, já incluir, né, das atividades do próximo ano, que esse ano já tem as atividades, e
E agora, no ano que vem, a gente mantém sempre essa posição de poder promover os encontros científicos que eu acho que é aí que a gente tem a condição de auxiliar, né, a trazer tanto para a parte pública quanto as entidades organizadas de estarem junto e assim a gente conseguir combater, né, o câncer bucal e chegar sempre as diminuições dos números que hoje estão em crescentes, né, decrescentes, aliás, crescentes, e às vezes pode ser também esse viés crescente, talvez pela atuação, já começando, né, a se demonstrar, e os números naturalmente vão crescendo, vão vindo também os óbitos, porque está essa forma de prevenção ainda tardia, né? Então, mas faz parte desse movimento, aí modificar para ter números menores mais adiante. Então, a associação, a ABO, se coloca à disposição totalmente para auxiliar nesse caminho no que for necessário. Era isso. Boa noite a todos. Durante a fala da doutora Fernanda, vai estar a Amanda nos corredores, quem quiser se inscrever para se manifestar depois, tá? Boa noite, vereadora. Em teu nome eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa, os meus colegas, os demais presentes aqui nesta noite. Realmente é uma noite importantíssima para o nosso município, para a nossa odontologia, para a odontologia municipal. E eu preciso fazer uma deferência ao David, que é nosso egresso na universidade, como a Morgana falou, e nos tem orgulhado muito pela atuação que ele tem tido frente à coordenação da saúde bucal do município de Criciúma. Ele tem realizado ações belíssimas, ele tem se mostrado corajoso, ele levanta a bandeira em defesa da saúde bucal, da odontologia, e quando a gente trabalha isso em sala de aula com eles, é o que a gente espera que eles realmente façam pela sociedade, pelos habitantes, pelas pessoas que nos acessam, que querem saúde, né? Que querem saúde, que desejam saúde. E a gente se forma para isso. Então, quero parabenizá-lo, David, parabenizá-lo pela iniciativa, parabenizar a Câmara Municipal de Criciúma pela iniciativa, para proporcionarmos que a gente possa hoje, então, discutir um pouco sobre esse tema tão relevante. Quando a gente olha a estimativa, né, do câncer de boca, e quando a gente escuta o Davis falando, né, 3 casos, aliás, por mês, então são 33 casos, mais ou menos, né, este ano, a gente faz um cálculo de que 1 a cada 6.500 habitantes de Criciúma tem um CA de boca, né? E o que a gente está fazendo para isso? Para evitar que isso aconteça? Quais são as nossas ações? Nós precisamos trabalhar de forma colaborativa, sim. Nós precisamos trabalhar de forma proativa. Nós temos que trabalhar a educação em saúde, capacitar-nos cada dia mais os profissionais para o olhar ampliado. Eles precisam fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível para diminuir as intercorrências, né? Para melhorar o prognóstico, para melhorar a sobrevida desses pacientes, para que eles tenham qualidade de vida. É muito triste, a gente falou aqui em valores, né? Realmente, quando a gente pega um CA de boca já tardio, a cirurgia é muito mais complexa, o custo para manter esse paciente, né, bem é maior. Nós precisamos das próteses bucomaxilofaciais, das próteses obstrutivas, nós precisamos da quimioterapia, da radioterapia. Hoje em dia, os quimioterápicos são um dos grandes motivos de judicialização no SUS, né? Então, que tem custado muito caro para os municípios, para o Estado, para o governo federal. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, um movimento como este hoje, ele é importantíssimo, sabe? Nós precisamos olhar para exemplos que têm dado certo, que têm reduzido os casos
que tem trabalhado precocemente, a gente tem que fazer igual. Então, essa união de forças, ela é super importante. O nosso estado, o estado de Santa Catarina, tem uma estimativa para 2018, né, que agora, esse ano a gente vai computar 2019, que nós temos uma estimativa de 490 casos em homens para 100 casos em mulheres. Então, é 5 para 1. Né? Então, a gente precisa reverter esse quadro, trabalhar precocemente. Nós temos ações em outros estados. Um exemplo, no estado do Paraná, na época o professor Léo Krieger, ele fez uma campanha no estado onde ele falava 1 minuto salva uma vida. Então, eles usaram azul de toluidina nas unidades básicas de saúde. Então, o paciente chegava, o dentista tinha uma suspeita de uma lesão, que não sabia se era maligna ou não, se ia para biópsia ou não. Eles optaram por fazer uma limpeza da lesão com ácido acético por 20 segundos, usavam o corante, o azul de toluidina, por mais 20 segundos, limpava aquele corante por mais 20 segundos, fechando, né, o tempo de 1 minuto. Se permanecesse o corante bem azul, forte, né, era sinal de que aquele paciente, aquela lesão, precisava ser biopsiada e era encaminhada para o centro de especialidade e se realizava o tratamento necessário. Se não corasse, né, ele ficava sob manutenção, análise e acompanhamento desse paciente. Eu acho que a gente tem várias ideias para pôr em prática. A gente precisa unir forças. Os casos estão acontecendo e a gente precisa evitá-los. E trabalhando com união mesmo que eu vejo que a gente pode fazer essa mudança que o cenário precisa. A gente precisa se fortalecer, mudar cenários de práticas, nós precisamos estar aberto às transformações que são necessárias, porque os nossos pacientes precisam da gente e precisam ter saúde bucal, né, que é o nosso foco aqui hoje. Então, parabenizá-los mais uma vez e desejar sucesso, né, que a gente possa, então, sair daqui hoje com algumas propostas e implementá-las no futuro. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Então, nós passamos para a segunda etapa da presente audiência pública, oportunizando as manifestações do público presente. Os inscritos serão chamados ao púlpito para usarem a palavra por um tempo máximo de 2 minutos. Lembrando que, após as manifestações do inscrito, é permitido aos componentes da mesa fazerem considerações acerca das eventuais indagações ou sugestões ou críticas. Atenção, toda manifestação da plateia deve ser ao microfone para que possamos ter o registro audiovisual. E como está sendo gravado, né, então a pessoa fala o nome e a entidade que representa, e já tem alguns inscritos aqui. Dr. Diego Pires, professor. Boa noite a todos, boa noite pessoal da mesa. Realmente é uma satisfação a gente poder participar desse momento, dessa etapa tão importante. Não sei até se não é uma iniciativa pioneira na região, quiçá até no estado. Acho que eu nunca tinha ouvido falar em uma audiência pública sobre câncer de boca. Então, estamos todos de parabéns. Bom, eu quero aproveitar e fazer um destaque para a fala do nosso colega, o Dr. Carlos, quando ele fala que a questão da prevenção ela precisa ser trabalhada em vários níveis. Educar em saúde é um ato de prevenção. A gente sim pode trabalhar a prevenção antes que a doença apareça, seja na questão dos hábitos, dos fatores de risco, mas a gente também pode trabalhar a prevenção na questão do diagnóstico. Diagnosticar precocemente é uma maneira de prevenir, de evitar que essas lesões possam continuar se desenvolvendo e chegar a uma situação como o colega Fabiano falou, em que qualquer padeiro consegue identificar e diagnosticar. E realmente é uma tristeza quando chega numa situação como essa. E uma terceira possibilidade é o tratamento. Uma vez diagnosticado, seja tardio ou precocemente, o próprio tratamento é uma forma de prevenir e de evitar que essa pessoa possa vir a óbito, como está acontecendo aqui no nosso município. Então, acho que a gente tem alguns focos, algumas prioridades, algumas linhas em que a gente pode pensar em propostas, como, por exemplo, a questão da criação de um protocolo para ajudar o profissional da atenção básica, que muitas vezes deixa de fazer um diagnóstico ou deixa de encaminhar esse paciente por falta de conhecimento, por insegurança.
De repente ele não teve aquele conteúdo, aquele assunto trabalhado de uma maneira didática, de uma maneira adequada na sua formação e acabou ficando esquecido. Então talvez seja uma maneira da gente resgatar esse conhecimento esquecido e colocar isso em prática. Uma questão muito interessante foi que em 2004, com a criação dos CELS, nós demos um passo muito adiante na questão do diagnóstico e do tratamento do câncer de boca, com a inserção da estomatologia, muitas vezes exercida por um profissional cirurgião bucomaxilo, para fazer o diagnóstico e o tratamento dessas lesões. Era uma das 5 especialidades mínimas para cada centro de especialidades odontológicas. Agora, em 2012, com a criação do PEMAC, Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, nós tivemos mais um extra, quando eles definiram que um dos 7 indicadores da saúde bucal era a taxa de alteração de mucosa. Simples assim. Tem suspeita de alteração da mucosa? Sim ou não? Tem? Encaminha. Tem o CEL para encaminhar. Então, a gente já criou esse fluxo, já tinha esse incentivo para se fazer essa busca, mas talvez estivesse faltando algo mais, talvez essa capacitação, essa qualificação do profissional, e eu acho que a gente tem condições de unir forças, CRO, ABO, universidade, as prefeituras, os centros de especialidades, e tentar, quem sabe, seja num seminário, num fórum, trocando experiências exitosas, como a professora falou, também foi meu professor, o professor Léo Krieger, lembro muito bem dele. Eu acho que a gente pode realmente aproveitar e extrair o melhor que tem dessas experiências para colocar em prática aqui, para não esperar as lesões tomarem o formato que a gente vai conseguir diagnosticar de longe. Eu acho que a gente está dando um passo bem direcionado no sentido de trabalhar essa questão do câncer de boca, e eu acho que o câncer de boca é o 3º maior em incidência no Brasil. Tenho quase certeza, para ver a dimensão que está tomando. Mas por que isso está acontecendo? Porque lá atrás não se diagnosticava também. E de repente, de um tempo para cá, começou a se voltar o olhar para o câncer de boca. Então, é assustador? É. Mas talvez a gente esteja dando a oportunidade de, ao fazer esse diagnóstico, de descobrir essas novas lesões, a gente pode estar dando a oportunidade de fazer o tratamento desses pacientes e, quem sabe, oportunizar uma qualidade de vida para eles, uma expectativa de vida ainda maior, que ela não seja abreviada por conta de uma doença tão terrível como o câncer de boca. Era isso, pessoal. Obrigado. Obrigada. Doutora Patrícia Ávila. Olá, boa noite. Boa noite às autoridades. Obrigada pela oportunidade. Primeiro, acho que muito já foi falado sobre pela brilhante iniciativa dessa audiência e sobre a importância, né, desse tema. Eu me coloquei aqui hoje porque eu sou entusiasta nesse tema. Eu sou professora de patologia lá na universidade. Inclusive hoje terça, não, ontem. Ontem de manhã eu dei uma aula de patologia epitelial falando de carcinoma epidermoide. E antes de eu chegar no assunto de carcinoma epidermoide, a gente fala de outras patologias epiteliais como leucoplasia, eritroplasia, quelite actínica, que são todas lesões potencialmente malignas, né? E são lesões precursoras do câncer de boca. E são lesões que muitas vezes o cirurgião dentista não visualiza, porque muitas vezes não faz um correto exame clínico de mucosa, porque não afasta a mucosa, porque não puxa a língua, porque não levanta a língua, porque não seca a mucosa, porque não põe o foco de luz lá. Eu incomodo os alunos, quem é meu aluno por aí já sabe, que eu incomodo, eu faço todo um discurso na aula. Eu acho que a prevenção do câncer começa, nós temos um grande papel dentro da universidade, de incomodar entre aspas, né? De tentar colocar na cabeça do aluno, que é um futuro profissional, que tem que fazer um correto exame clínico, não do dente, que é aquilo que a gente vem falando há anos e anos e anos, que nós somos profissionais do sistema estomatognático, que nós somos de dentes, né? Então a gente cuida da saúde bucal, que está num corpo de um ser humano, que tem uma alma, né? Então, eu acho que
que a prevenção vem desde... Nós temos muita responsabilidade na formação do profissional que vai depois trabalhar na unidade básica de saúde e vai estar apto a conseguir identificar essas pequenas alterações precoces. Claro que tem um professor meu que diz, a gente só vê aquilo que a gente conhece. Não tem como, eu como radiologista também, não tem como eu visualizar alguma coisa numa radiografia se eu não conheço, né? Então, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar a patologia, a gente tem que conhecer a lesão. Então, tudo isso que vocês falaram de capacitação, de relembrar, porque acontece com todo mundo. A gente começa a trabalhar, cai na rotina e às vezes a gente esquece alguns conteúdos que são fundamentais. Então, a gente está trabalhando, a gente está na unidade de saúde, está no seu consultório, e aí faz ali o seu trabalho, a sua rotina, e às vezes vem um caso novo, alguma coisa diferente, mas eu não lembro mais o que é isso. E aí tem essas capacitações, essas atualizações, relembrar todos esses conteúdos, eu acho que isso é muito importante. E a gente está aqui para dar uma chacoalhada em todo mundo e, de repente, a gente unir forças realmente, né? Quem sabe a gente sai hoje aqui com uma comissão para pensar em alguma estratégia. O que a gente pode fazer? Unindo universidade, unindo prefeitura, unindo ABO, CRO, para montar uma estratégia de repente, de cursos, de palestras, desde prevenção, no sentido de educar pacientes, lá nos grupos de pacientes fumantes, de palestras para os atendentes, né, as pessoas que visitam as casas dos pacientes, eu não me lembro os nomes, desculpa, agentes comunitários. Eu estou bem longe da saúde coletiva. Enfim, então eu acho que tem várias maneiras da gente conseguir prevenir e fazer essa prevenção toda, mas fundamentalmente eu me vejo muito responsável lá dentro da universidade. E eu acho, nós como universidade, professora Morgana, e a gente também tem que se unir dentro da universidade, porque não adianta eu falar todo esse discurso na terceira fase, e aí eles mudam para a quarta fase, para a quinta, sexta, vão até o 10º e depois esquece. E às vezes a gente tem que se unir, todo mundo fala a mesma coisa, né? Aí, o Fabiano, a gente fala mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que tem que ter essa união também dentro de toda a faculdade, né? De todo o curso. Não pode ser pontual, exatamente. Só a chata lá na quarta fase, ou o chato lá na quinta, e assim por diante. Se todo mundo falar a mesma coisa, vai entrar na cabeça deles e eles vão conseguir fazer isso de maneira natural na sua profissão. Provavelmente já deve estar passando meus 2 minutos, mas rápido, só para finalizar, eu me coloco à disposição. Eu não sei tudo, mas eu sou uma entusiasta desse assunto. Queria parabenizar o David e dizer realmente que ele é um entusiasta desse assunto, porque o TCC dele foi dentro de hospital, examinando pacientes oncológicos, né? Ele já trabalha com isso há muito tempo e é realmente a gente tem muito orgulho de ti aqui. E dizer também que a gente tem vários alunos dentro da Unesc interessados por esse assunto, desenvolvendo trabalhos. Inclusive, eu estou orientando um projeto agora de nível de conhecimento de trabalhadores rurais a respeito de câncer de boca. Porque eles trabalham expostos ao sol, e eles têm quelite actínica, e eles desenvolvem câncer de lábio. E outro dia, semana passada, a gente viu a semana do câncer a semana de prevenção ao câncer de boca. E eu vi ações em universidades do Nordeste, porque eu tenho colegas por lá, e eles fizeram atividades de prevenção antes dos garis saírem na rua, atividade de prevenção com associação de prostitutas, garotos, pessoas que trabalham também expostos na rua, lixeiros, pescadores, agricultores, tanto expostos à rua, ao sol, quanto expostos ao HPV, que também é um fator etiológico do câncer. Não só cigarro e álcool, existem outros fatores que também a gente pode trabalhar. Então, tem várias ideias aí, a gente poderia se juntar e se unir. Animação e vontade a gente tem. Eu acho que talvez estejamos todos pensando a mesma coisa, mas cada um para um lado. A gente deveria unir e ir para um caminho só. Acho que a ideia é muito boa e a gente tem tudo para dar certo. Parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Toninho da Saúde, representando o deputado estadual Rodrigo Minotto.
Boa noite a todos. Boa noite à vereadora Giovana, aqui representando a presidência da Câmara de Vereadores, demais doutores e representantes, também a Unesc, Serginho representando também a Câmara de Vereadores, diretoria da Câmara, Paulo Ferreira, vereador, e também cumprimentar aqui o professor dentista o Renan, que há muito tempo fez um trabalho também nos postos de saúde. A minha observação, que a gente vem acompanhando há alguns tempos, que não é de agora, é realmente aquilo que foi falado. Quando chega na mão do profissional bucomaxilo, a coisa já está avançada. Então, a minha sugestão realmente é que haja uma flexibilização, tá, o Dr. David, e quando esse problema chega no postinho, que chegue logo já no céu lá, ou nos profissionais que vão analisar. Porque quando chega lá já está muito avançado. Como faz isso? Se cair no CISREG, o CISREG é um bom sistema, mas ele está muito amarrado. Isso tem sido, às vezes, até um entrave. Bom, e todo mundo sabe que um câncer de boca, o paciente, ele, às vezes, não consegue mais nem se alimentar. A vida dele vai a zero, ele tem que se alimentar, às vezes, até por sondinha, né? E, às vezes, ele até por vergonha no postinho de saúde, porque fica uma coisa exposta, difícil. E ele, às vezes, se retrai. Às vezes, ele não vai nem no postinho, não fala na família, porque fica uma coisa horrível, né? Então, haja o doutor David, parabéns aí, né? Mas que haja uma flexibilização na gente. Quando chega no postinho, que a gente, como o doutor citou lá, chega assunto no postinho de saúde, e já imediatamente encaminha para o CEL ou para os profissionais que possam avaliar. Porque teve comentado, um CA de boca é visível, qualquer leigo igual a mim percebe. Então, vamos agilizar, porque quando chega lá já está ruim. Então, outra coisa que eu queria citar, tem 3 grandes bucomaxilos, com meu devido respeito também ao doutor David lá, que atende lá no CEL, que vai com isso aumentar, eu acho que a demanda dele, né? Que até então no São José, quando acontece traumas, é feito todo o trabalho, cirurgias, colocado placas, e feito todas as cirurgias de acidentes, como lá tem o doutor Heron Baroni, bucomaxilo, cirurgião, doutor Andréa e doutor Flávio Tomasi. Foram os pioneiros. Então, que eles também sejam ingressados nesse programa. Porque quando eles fazem o trabalho de cirurgia, o paciente vai para casa e fica também, às vezes, alheio, e ninguém dá aquela cobertura. Então, realmente, também, se facilitar o acesso deles, porque, às vezes, ele manda retornar em 30 dias no hospital, mas aí cai no CISREG, ele vai voltar aqui depois de 6, 7 meses, aí a coisa já está lá, já pegou tudo, já tomou a garganta, e ele não consegue mais se alimentar. Então, é mais ou menos essa minha observação. Então, como eu queria também dizer que o gabinete do deputado Rodrigo Minotto está à disposição para qualquer também impulso, né? E que ao doutor David, já que a gente está tomando um assunto grave, o ano passado 50 confirmados e 5 óbitos, quer dizer, cresceu assustadoramente. Que o doutor David cumprimentá-lo e que me enviasse uma circular, isso que é a segunda etapa do trabalho, né? Segundo eu vi a senhora Giovana, uma circular a todos os 53 postos de saúde, eu acho que já tem mais, para que quando houvesse uma suspeita de um CA de boca, né, que fosse justamente agilizado para que chegue ao profissional ou ao celular do doutor Davis. Tá? Era mais ou menos isso. E um abraço a todos e muito obrigado. Doutor David. Só para falar ali sobre a questão do CISREG, né? Hoje, toda a rede municipal, desde a parte médica e odontológica, né, ela é toda através do CISREG, né? A gente sabe isso, é uma realidade. Inclusive, é uma solicitação também do Ministério Público para que isso aconteça, né? Para ter uma transparência nas filas da rede municipal. Então,
toda a fila do bucomaxilo é através do Cisreg, porém agora, mais ou menos, acho que no começo do ano, né, doutor? A gente fez uma modificação, justamente para essa questão desses pacientes suspeitos, né, até então, com suspeitos aí, então, de câncer, né, ou alguma neoplasia. A gente tirou um pouquinho dessa fila do Cisreg, mas em que sentido? O Davis, lá na agenda do céu, ele tem uma agenda por semana que é o Cisreg, né? Um número X de pacientes. Desse número X de pacientes, a gente tirou uma quantidade e exclusivo para esses pacientes com suspeita. Então, toda semana, o Davis, lá no céu, ele atende 5 pacientes, né? O número de 5 pacientes na semana exclusivos para fazer diagnóstico ou alguma prevenção em si do câncer bucal ou alguma lesão bucal, né? Não só o câncer em si, mas qualquer lesão bucal que venha acometer o paciente. Então, nesta forma, o acesso do paciente da unidade até o centro de especialidade, hoje ele está em torno de 30 a no máximo 40 dias. Então, o paciente ele chega no máximo em 40 dias no centro de especialidade. Isso, na buco, né? Muitas vezes a parte da bucomaxila esse tempo, né? E depois, em torno de 10 dias, então ficou mais ou menos assim, né? Em torno de 10 dias o paciente chega na parte da estômago, que é para fazer esse diagnóstico dessa lesão em si, né? Tá? Então, a gente modificou um pouquinho o Cisreg justamente nessa proposta, né? De que o paciente consiga o acesso mais rápido possível lá no centro de especialidade. Tá? Acho que o Dr. Davis pode completar alguma coisa, né? Rapidamente, né? Rapidamente. É verdade que o Cisreg é um sistema efetivo, né? Ele visa garantir equanimidade, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo vai ser tratado da mesma forma. Nós temos que considerar, e foi o que nós consideramos, que esses pacientes em que os profissionais têm suspeita de alguma lesão maligna, eles não podem estar nessa fila. Então, nós criamos um fluxo paralelo e nós chamamos esse fluxo de estomatologia. Para o atendimento do bucomaxilo, nós temos a bucomaxilo e nós temos a estomatologia. A estomatologia, o paciente ele vai ser atendido por mim, da mesma forma, pelo mesmo profissional, mas o tempo de chegada até o céu é minimizado bastante. Eu não sou uma pessoa muito afeita a tecnologias digitais, esse tipo de coisa e coisa e tal. Mas nós temos que considerar que hoje a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Então, os profissionais da unidade básica de saúde, que eu novamente gostaria de louvar, simplesmente pelo fato de que quando vem alguma coisa diferente, eles pegam o telefone e mandam uma foto e chamam e dizem: olha só isso aqui que eu vi hoje, o que tu acha? Em alguns casos eu digo: não, tu manda ele hoje aqui, tu manda ele amanhã aqui. Tu corre, coloca no Cisreg, na fila da estomatologia, e fala com o David, porque eu preciso ver esse paciente o mais rápido possível. Eu preciso fazer uma biópsia para ele. Nele, eu preciso que isso seja feito rápido. Nós temos essa possibilidade. Eu, sinceramente, do ponto de vista legal, não posso garantir que isso eu não posso garantir que isso está correto. Eu também não me importo. Eu não estou nem aí. Eu me importo com o paciente. É isso que eu faço. Se por acaso eu achar, sem qualquer pretensão, tá? Baseado na experiência, baseado no trabalho, baseado em todos os pacientes, que eu preciso fazer uma biópsia naquele paciente hoje, amanhã eu vou fazer. Se o Davis quiser me chamar depois e me puxar a orelha e tal, e coisa e tal, e alguém me dá uma bronca, alguém me repreender, isso é parte da vida, tá? Trabalho é trabalho. E para o paciente tem muito mais coisa em jogo. Outra coisa que eu gostaria de salientar para ti. Toninho, né? Prazer.
Quando o paciente chega para a biópsia, um dentista viu alguma coisa que ele considerou importante, que ele considerou perigoso, e que ele encaminhou esse paciente e chega para a biópsia, eu não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente, eu acho que infelizmente para o paciente ele casou comigo. Se eu fizer um diagnóstico, aliás, o laboratório fizer um diagnóstico de uma leucoplasia, de um líquen plano, de uma hiperplasia escamosa, de uma quelite actínica, esse paciente vai me ver pelo menos a cada 6 meses. Ele não vai sair mais. Se esse paciente for diagnosticado com uma displasia, aí ferrou mesmo. Tá? Porque se ele chegou lá para a biópsia, alguma alteração tem. Ele tem uma leucoplasia, eu não posso garantir o que é. Eu sei que ele tem uma leucoplasia é uma lesão pré-cancerígena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo biópsias consecutivas nesse paciente e eu espero que não ocorra de chegar o dia que esse paciente teve uma transformação neoplásica e ele desenvolveu o câncer. Enquanto ele ficar fazendo biópsias e o resultado for de leucoplasia, ótimo, um casamento feliz. Tá? Então, assim, o paciente entra no sistema e ele vai cansar de ficar. E para alguns pacientes é pior, porque para alguns eu ando atrás, eu mando chamar, tá? A gente controla bastante, nós temos uma documentação, nós temos todas as biópsias documentadas. Felizmente, a Secretaria de Saúde, através do David, conseguiu, eu não sei como, mas felizmente conseguiu um laboratório que, para a gente, quase que exclusivo para essas biópsias. Tá? Então, eu estou feliz da vida, estou fazendo biópsia à torta e à direita. Não estou feliz da vida pelos pacientes, mas estou feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto. Tá? E eu espero que, dessa forma, eu consiga ajudar os pacientes. Paralelamente, quando esse paciente tem um diagnóstico de carcinoma, de câncer bucal, esse paciente, se der tempo, né, ele vai ter um preparo de boca, porque se ele precisa, por exemplo, de controle de focos de infecção, de extração de algum dente, ele vai sofrer uma radioterapia. Isso vai ter que ser feito antes da radioterapia. Depois do paciente irradiado, não vai ter mais. Se precisa tirar o dente tal, tal e tal. Fez radioterapia? Na região de cabeça e pescoço? Fez. Não tem mais. Então, a gente faz antes. O paciente tem que ir preparado, sem infecção, sem foco de infecção. Né? O que acontece é que o tratamento para câncer, a rádio, a químio, causa muitas sequelas. Nós também estamos, na medida do possível, com um fluxo para tratamento de sequelas de radioterapia, de quimioterapia, que tem funcionado quando o paciente volta. Tem funcionado bem, felizmente. Não é motivo de alegria eu estar aqui colocando para vocês que a gente tem esse serviço. E que nós temos vários pacientes que estão fazendo uso desse serviço. Não é bom, não é divertido, é terrivelmente doloroso para o paciente. Tá? O doutor Fabiano, que pode complementar e enfatizar para vocês, existe exposição de osso na região da mandíbula, da maxila, dor constante, o paciente não consegue se alimentar, o paciente tem que ser submetido a um procedimento para debridamento, outros tipos de procedimento. Felizmente, a Secretaria de Saúde adquiriu o equipamento de laser de baixa potência, que a gente pode usar para tratar candidíase, tratar mucosite, tratar úlceras, proporcionar um pouco de analgesia para o paciente. E, felizmente, também, nós temos acesso a centro cirúrgico do hospital para fazer alguns procedimentos críticos para esses pacientes, porque esses pacientes normalmente já estão bem debilitados. Né? Levou muito tempo para implementar. Isso. A doutora Fernanda tem acompanhado esse fluxo, o doutor David, os coordenadores que vieram antes dele,
muita gente ajudou, muita gente que não está aqui hoje. Mas eu gosto de dizer que aqui nós temos tudo isso. Eu não sei que outras cidades têm. Provavelmente tem outras que têm, provavelmente tem outras que têm melhor. Mas nós temos isso aqui para os nossos pacientes, para os nossos munícipes. Obrigado. Rapidinho, só aproveitando a fala do Dr. Davis, é que eu acho assim que bom que tem todo esse espaço e toda essa propiciando aos pacientes todas essas possibilidades, mas o que eu pensei numa fala que tu tivesse ali, que se o paciente tem biópsia, então volta, eu faço a biópsia porque eu tenho possibilidades, e que bom que existe, mas de repente criar um protocolo para, uma vez esse paciente diagnosticado com a lesão precursora ao câncer, de se fazer um monitoramento ou um acompanhamento, esclarecimento do paciente para, se ele tiver algum fator de risco precursor ou algum hábito nocivo que mude a conduta desse paciente. E daí, eu não sei, de repente, estipulando normativas, enfim, de alguma forma, para acompanhar esse paciente, para evitar a recorrência de biópsias para análise, né? De repente, é mais interessante. Então, só uma sugestão. Tá bom? Não incomodo mais. Nós seguimos, então, para os encaminhamentos finais. Eu tenho alguns encaminhamentos aqui, que foram contribuições do Dr. David, né? Também. E, pelo visto, contemplou as falas de quase todos vocês. Depois, ao final, a gente coloca em votação, tá? Eu vou ler todos, depois a gente pergunta se vocês concordam. Encaminhamentos finais. Instituir no calendário oficial de eventos do município a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer Bucal, sendo como sugestão a primeira semana de novembro, uma vez mais que essa primeira semana já é a Semana Nacional, através da Lei 13.230 de 2015, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, no dia 28 de dezembro de 2015, com o objetivo de estimular junto aos gestores e à população ações preventivas, campanhas educativas, debates e também apoiar atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade acadêmica e civil organizada. Segundo, difundir os avanços técnicos científicos relacionados ao diagnóstico do câncer bucal, como também o tratamento. Estimular a participação do profissional cirurgião dentista e da auxiliar de saúde bucal da Rede Municipal de Saúde a participar dos encontros dos grupos de tabagismo, a fim de trabalhar metas de prevenção e diagnóstico do câncer bucal. Realizar exames clínicos da cavidade bucal, a fim de buscar o diagnóstico precoce, preferencialmente nos pacientes que se encaixem no perfil epidemiológico de risco para o câncer de boca. Orientar e difundir o autoexame bucal como método de prevenção realizado pelo próprio paciente, a fim de que o mesmo procure atendimento especializado caso venha a diagnosticar alguma alteração na cavidade bucal. E estabelecer capacitação e educação permanente para os profissionais de saúde na rede pública, das instituições filantrópicas, fundações e redes suplementar de saúde. Os favoráveis se manifestem. Os favoráveis a estes encaminhamentos. Os contrários se manifestem. Então, acho que a gente vai para o final. Sim. Como forma de contribuir, a professora Patrícia sugeriu a criação de uma comissão, talvez intersetorial, unindo a universidade, as instituições aqui como a ABO, o CRO, as próprias prefeituras, os centros de especialidades, para de repente a gente fazer o monitoramento dessas ações previstas, de repente a gente discutir, debater, quem sabe criar um espaço, não aguardando o próximo novembro do ano que vem para se fazer essa semana. Quem sabe a gente começar a trabalhar essa comissão, quem sabe bimestralmente ou mensalmente,
não sei, acho que caberia ainda nos encaminhamentos a criação dessa comissão, seja da frequência que vocês acharem mais adequada, mas a gente não pode deixar passar essa oportunidade. Obrigado. Dr. David anotou a contribuição. Os favoráveis se manifestem. Tem mais uma contribuição? Uma complementação é a fala dela. Só para contribuir, tá, professor? Eu acredito que na comissão seja importante também a participação de outros profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, usuários, enfim, porque eu acho que a gente precisa, como é uma questão multiprofissional, nós precisamos do olhar desses colegas, porque é de suma importância essa análise do todo, né, do paciente como um todo. Os usuários também. Perfeito. Nas agentes comunitárias, sim, representantes que contemplem todas todas as pessoas que compõem, né, que fazem parte que compõem as ações de saúde dos municípios. Os favoráveis se manifestem, então? Então, nós da Câmara, eu acredito que na pessoa do pastor Jair Alexandre, pode ficar à vontade. Vereador Paulo Ferrarese, então, gostaria de se manifestar. Boa noite a todos. Cumprimentar David, coordenador, saúde bucal. Cumprimento toda a mesa. Dr. Renan. Também cumprimento todos representando a universidade, alunos, né, professores. Quando falo em agente comunitária, eu não sei se é claro que dentro dessa comissão, os representantes dos agentes comunitários, mas o professor Fabiano, né, ele colocou, quem sabe, os agentes comunitários recebessem uma palestra preventiva para levar a todas as pessoas, né, que eles visitam, cada um tem a sua microárea, faz visita diária, casa a casa, e eu colocaria, eu acho que já teve uma proposta que contemplou ali, quando se fala de funcionários, né, de todos os funcionários da saúde, mas isso de imediato, trazer para uma palestra e uma palestra de prevenção para que eles possam também contribuir a cada paciente, a cada pessoa que eles visitam. Seria uma proposta, eu acredito que já foi contemplada dentro de outra que foi votada, mas isso é muito importante. Obrigado a todos. Todos os encaminhamentos, então, foram aprovados por unanimidade. A Coordenadoria de Saúde procurou o vereador pastor Jair, né, o qual não pôde estar presente, por isso essa audiência pública aconteceu, né, nós da Câmara de Vereadores, eu sou da mesma comissão do pastor Jair, da Comissão de Saúde e Educação, e aqui estou representando, e agradeço a contribuição de todos e por estar aqui também essa noite, que eu aprendi bastante. A gente que é uma pessoa pública precisa estar presente e entender o que acontece na comunidade, na ponta. E aí, quando vocês iam falando, eu também me lembrei que eu fui agora, recentemente, em 2 inaugurações de postos de saúde. Uma foi praticamente um novo no Sangão e na Vila Zuleima, né? Eu acho que foi reforma na Vila Zuleima ou foi... o Sangão é novo. E esses 2 postos receberam o consultório odontológico que não tinham. Então, a importância deste profissional também nessas comunidades. Eu também moro numa comunidade afastada, que é a Quarta Linha. Então, as pessoas que moram afastadas do município procuram pouco os dentistas, eu acredito. Então, tendo esses profissionais na ponta, também ajuda, né, na questão da prevenção, para não chegar, como vocês falaram aí, toda a doença, né, que, pelo que a gente viu no município, não é tão simples, né, a coisa já está bem avançada, então a prevenção sempre é a melhor solução, né. Então, eu gostaria, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e do nobre colega vereador, né, Paulo Ferrarese, que ficou aqui até o fim, agradecer a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação, e eu informo que o resultado desta audiência pública ela será convertido em projeto de lei e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos.